Tudo bem? Pessoal, a gente vai continuar aqui nas nossas videoaulas, né? Falando sobre tendência, uma vez que a gente já falou a respeito de suporte e resistência, topos e fundo, e agora a gente vai falar sobre tendência, uma vez que esses assuntos estão totalmente interligados, certo? O que é tendência, pessoal? Tendência serve para quê? Tendência é justamente para a gente identificar para onde está indo o mercado, se ele está na tendência de alta, como é o caso aqui, ou se ele está em tendência de baixa, como é o caso aqui, ou se ele está lateralizado, né? Mas nesse caso específico a gente vai identificar se o mercado está em tendência de alta ou em tendência de baixa, certo? E para a gente identificar, a gente precisa saber de alguns conceitos. E quais são esses conceitos? Para ilustrar bem isso, eu tenho esse gráfico aqui, né? O esboço do gráfico, como se fosse um gráfico de linha, certo? E aqui a gente vai identificar um fundo, o mercado fez um fundo, subiu, fez um topo, desceu, fez um fundo, topo, fundo, novo topo, e aqui fez o novo fundo. Pessoal, com essa característica aqui, visivelmente a gente pode ver que o mercado está em tendência de alta. Por quê? Porque o topo posterior ele é mais alto do que o topo anterior. Veja que o topo posterior ele é mais alto do que o topo anterior, mais alto do que o topo anterior. O topo posterior, o fundo no caso, né? Ele é mais alto do que o fundo anterior, mais alto do que o fundo anterior, e o fundo posterior ele é mais alto do que o fundo anterior. Então, basicamente, isso é a definição de tendência, pessoal. Tendência de alta. Anote aí, bora anotar aqui esse conceito que é de suma importância. Uma tendência de alta: topos e fundos cada vez mais altos. A gente acabou de identificar esse topo aqui, ele é mais alto do que o anterior, esse topo aqui é mais alto do que o anterior, esse topo aqui ele é mais alto do que o seu anterior. Esse fundo aqui, pessoal, é mais alto do que o anterior, esse fundo é mais alto do que o anterior e esse fundo aqui é mais alto do que o seu anterior. Daí a gente tem o conceito, né, de tendência de alta, que é topos e fundo cada vez mais altos, onde a gente pode identificar esse outro lado aqui, pessoal. Esse outro lado aqui, tá esse para não atrapalhar. Aqui um outro conceito que é justamente o conceito de tendência de baixa. Como é que a gente pode verificar aqui? Traçar aqui essa linha, né? O mercado reverteu e aqui a gente pode ver claramente que está numa tendência de baixa. Veja aqui, esse topo aqui, ele é mais baixo do que esse aqui, o anterior que se formou aqui. Esse topo aqui, ele é mais baixo do que o seu anterior, que se formou aqui. Esse topo aqui é mais baixo que o seu anterior aqui. Esse fundo aqui, ele é mais baixo do que o seu anterior.
esse fundo aqui ele é mais baixo do que o seu anterior, e esse fundo aqui ele é mais baixo do que o seu anterior. Então, pessoal, daí temos que a tendência de alta, pelo que a gente acabou de mostrar aqui, ele é o que, pessoal? Ele é o oposto, né, da tendência de alta. Vimos aqui que esse topo posterior foi mais baixo do que seu anterior, esse posterior foi mais baixo do que o seu anterior. Os fundos, esse fundo aqui posterior foi mais baixo do que seu anterior, e esse fundo aqui posterior foi mais baixo do que o anterior. Daí temos que aqui, pessoal, é a tendência de alta, topos e fundo cada vez mais alto. E agora aqui temos a tendência de baixa, topos e fundos cada vez mais baixo. Anotem aí, pessoal. Anote esse conceito, que é a definição basicamente de tendência de baixa, de tendência de alta. Tem uma corzinha verde aqui. Essa definição aqui, pessoal, é a tendência de alta, certo? E essa daqui é a tendência de baixa. Vou botar aqui do lado para você não se confundir. Certo, pessoal? Então, anota esse conceito, que é de suma importância para você estabelecer, identificar a tendência de quando é tendência de alta e quando é tendência de baixa. Anotou aí? Beleza? Então, vamos aqui para a prática aqui no gráfico, pessoal. Pessoal, visivelmente a gente nota aqui uma tendência de alta. E como é que a gente identifica uma tendência de alta? É só você, visualmente você já até identifica, né? Mas vamos o conceito. O que eu falei logo mais? Que a tendência de alta é quando o mercado apresenta topos e fundo cada vez mais alto. Então, identificamos o topo aqui, identificando esse topo aqui, esse topo aqui, esse topo aqui e esse topo aqui, pessoal. Identificamos esse fundo aqui, esse fundo aqui. Identificamos esse fundo aqui, identificando esse fundo aqui. Lembra que eu falei que o topo posterior ele é mais alto do que o topo anterior, mais alto do que o topo anterior, que é esse aqui, mais alto do que o topo anterior, que é esse aqui, e mais alto do que o topo anterior, que é este aqui. Fundo posterior mais alto que o anterior, que é esse aqui, mais alto que o seu anterior, que é esse aqui. Certo, pessoal? Então a gente tem aqui uma linda tendência de alta. No gráfico de 4 horas vejo que o mercado passou dias aqui com essa tendência de alta linda, certo? Aqui, pessoal, vamos tentar identificar aqui uma tendência de baixa. Na prática, o mercado fez esse topo aqui, fez esse topo aqui. Na verdade, fez esse outro topo aqui. Aqui tem uma situação interessante, que é até bom esse exemplo aqui. A gente vai já identificar aqui uma situação interessante. E fez esse topo aqui. O mercado fez esse fundo
fez esse fundo, esse fundo aqui. Quando é que eu tenho uma tendência de baixa? É quando o meu topo posterior ele é mais baixo do que o seu anterior. Aqui, pessoal, veja que esse topo aqui ele chega a ser praticamente até mais alto um pouquinho, mas o mercado não é perfeito, né? Praticamente a mesma altura desse aqui. E aí, eu vou ter uma... Qual é o conceito de baixa? Aqui, topos e funda cada vez mais baixo de que o seu anterior. Esse aqui não está dentro dos critérios. Pessoal, ele ainda está. Ele só deixaria de estar, por exemplo, se ele tivesse acima, entendeu? Tivesse por aqui esse topo, mas ele está praticamente igualitário, ou seja, ele respeitou e voltou aqui para a tendência de baixa. Então a gente pode considerar que ainda é uma tendência de baixa, porque se a gente traçar uma linha aqui, né, ele respeitou justamente o seu topo anterior, certo? E a gente traçar uma linha aqui, esse topo aqui mais baixo do que seu anterior, que seria esse aqui. Fundo, a gente tem fundo aqui, né? O posterior ele é mais baixo do que seu anterior, que é esse aqui. E o posterior é mais baixo do que seu anterior, que é esse aqui. A gente tem outro fundo aqui, mais baixo do que seu anterior, que é esse aqui, certo? Então, na prática, a gente identificamos aí a tendência de baixa e tendência de alta. Aconselho a você abrir um gráfico aí e treinar, pessoal, identificar aqui topos e topo cada vez mais alto, aqui uma tendência de alta, fundo cada vez mais alto, aqui já reveste uma tendência de baixo. Pegue abre um gráfico aí de o ativo aí que você queira e identifique, pessoal, né? Identifique para onde o mercado está indo, se ele está em tendência de alta, em tendência de baixa. Por que, pessoal? É preciso identificar isso. Pessoal, imagine você, né? É mais fácil para você ir a favor da maré, nadar a favor da maré ou contra a maré? A favor da maré, né? Você gasta menos energia. Os grandes play do mercado, pessoal, né? Eles negociam, né? Na tendência de para onde está indo o mercado, seja ele na tendência de baixa ou na tendência de alta. Eles procuram negociar de acordo com a tendência. E a probabilidade deles negociarem a favor da tendência é grande. E a probabilidade de seus traders ser mais assertivo quando você está negociando a favor da tendência também é maior, pessoal. Então, essa é a dica. Negocie a favor da tendência de acordo, lógico, com seu setup, com seu plano de trade, certo? Então, pessoal, esse foi a dica que eu quis passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Um abraço.